Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Como você já sabe, estamos aqui no nosso Instituto Teológico Missionário Ômega, na nossa segunda aula de liturgia bíblica. Na aula passada estudamos sobre o que é a liturgia, estudamos alguns princípios fundamentais da liturgia, elementos da liturgia e falamos sobre a cerimônia de casamento. Nós aprendemos na aula passada a importância da liturgia e que a liturgia é o serviço do povo de Deus, é o serviço religioso que se exerce numa instituição, num momento de culto. Enfim, falamos desta organização da liturgia, elementos fundamentais, como eu já disse aqui, repito, e tratamos sobre uma celebração do casamento, que, como falamos, é um momento muito importante para os cônjuges, para a família dos cônjuges, e merece toda a atenção, todo o respeito, toda a dedicação do ministro, daquele que vai exercer ou celebrar o casamento, para que seja um casamento marcante na vida das pessoas. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos diversos tipos ou alguns tipos de cerimônias que, como líderes, como ministros, precisamos celebrar no contexto eclesiástico. Falamos também na aula passada que a liturgia não deve ser engessada para nos deixar como executores frios de um exercício, de uma atividade na casa de Deus. A liturgia tem como objetivo nos dar parâmetros para agirmos de forma inteligente e organizada dentro dos diversos serviços que prestamos ao reino. Uma outra cerimônia que é muito importante no contexto da comunidade de fé e que nós vamos tratar aqui hoje é o batismo. O batismo é um dos sacramentos da igreja. Batismo é uma profissão pública de fé. A palavra batismo quer dizer imergir, né? Quer dizer mergulhar as pessoas na água. É claro que esse não é o espaço, essa não é a disciplina onde nós vamos tratar das questões de batismo por imersão e por aspersão. Mas a própria palavra batismo já indica uma imersão, um mergulho, não é? Dentro desta ideia do batismo, e que nós tratamos também em eclesiologia, quando estudamos a igreja como corpo de Cristo, nós aprendemos que para se efetuar um batismo, os candidatos precisam estar preparados. Só devem ser batizadas as pessoas que reconheceram seus pecados e professaram a Jesus Cristo como o seu único Salvador, não é? Então, é um costume celebrar um culto, um breve culto devocional no momento do batismo. Nós acreditamos que todas as pessoas que chegam no momento do batismo já passaram pelo discipulado, já aprenderam sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã, assim como aprenderam também sobre as normas da organização na qual elas estão, por livre e espontânea vontade, sendo submetidas ao batismo. Então, neste breve culto devocional antes do batismo, é um momento de falarmos sobre este significado do batismo. É um momento de termos também uma mensagem evangelística falando da importância do arrependimento dos pecados, aproveitando que naquele dia podem ter diversos parentes não crentes dos candidatos aos batismos, dos batizandos que ali estão. Então é uma oportunidade de voltar à liturgia do culto para esse momento de consciência, de reconhecimento dos seus pecados, para esse momento de uma palavra evangelística, a fim de fazer com que as pessoas que ali estão entendam o que é realmente este batismo. Geralmente as igrejas submetem os crentes, né, às águas batismais e depois pode ser que tenha uma ceia ou uma recepção a esses novos membros da igreja, né?
É muito importante no momento deste breve culto que antecede ao batismo, o celebrante, o pastor que irá, que está liderando ali aquela reunião, fazer as perguntas aos candidatos se eles estão ali de livre e espontânea vontade, para que haja esta declaração de forma pública. Só o ato do batismo em si já é uma declaração pública de fé, mas é importante essa declaração, este comprometimento dos candidatos ao batismo, dos batizandos, diante das pessoas que ali estão, que representam a igreja, que representam também a sociedade. Sem dúvida nenhuma, como nós já falamos, nós acreditamos que os crentes que chegam ali naquele momento do ato do batismo já passaram pelo discipulado, já aprenderam o que deveria aprender. Entretanto, é importante que na hora do batismo, na hora de mergulhar as pessoas na água, o líder, o pastor, ou aquele a quem for determinado efetuar o batismo, é importante que ele pergunte para os candidatos se é de livre e espontânea vontade que eles se submetem ao batismo, entendendo a importância do batismo para a vida cristã, entendendo, reconhecendo os seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados e professando a Jesus Cristo como Salvador. Diante da afirmativa positiva dos candidatos, então, o ministro do batismo vai dizer: eu, como ministro do Evangelho, e sobre a autoridade a mim outorgada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo que tenha um grande número de batizandos e mais de um pastor, mais de um obreiro vai efetuar o batismo, é importante que se diga essas palavras no ato do batismo. Aquele é um momento único da vida da pessoa. Aquele é um momento que caracteriza a transição da pessoa para uma nova vida plena em Cristo. Não que antes do batismo a pessoa já não pertença a Cristo, mas no batismo, no ato do batismo, está o cumprimento de uma ordem dada por Cristo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja que no ato do batismo nós estamos cumprindo uma ordem direta de Jesus. E este ato deve ser célebre, deve ser um ato que deve realmente ficar registrado aquela situação do batismo. Então, como falamos, no culto que antecede ao batismo, o ministrante deve ministrar uma palavra sobre a importância do batismo, a relevância do batismo para a vida cristã, as mudanças que o batismo promove na vida das pessoas, a perfeita união da pessoa agora no corpo de Cristo, através das águas batismais, e também uma mensagem de cunho evangelístico, falando sobre o arrependimento dos pecados, a importância disso, falando sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e então nós efetuamos o batismo, dando glórias a Jesus, porque são vidas que estão sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Outra cerimônia muito importante, que é também um sacramento da igreja deixado por Jesus. O batismo é um sacramento e essa cerimônia que a gente vai falar é também um sacramento. A ceia do Senhor. Existem pessoas que dizem a Santa Ceia do Senhor. Vamos pensar de forma pedagógica. Se nós estamos falando que a ceia é do Senhor, então ela já é santa, porque tudo que é do Senhor é santo. Então não há necessidade de falar a Santa Ceia do Senhor. O correto teologicamente, didaticamente, é falarmos a ceia do Senhor. Ah, pastor, mas eu gosto, já acostumei, eu gosto de falar Santa Ceia do Senhor. Tem algum problema? De forma alguma. O que nós estamos fazendo aqui é uma forma didática, pedagógica de ensinar. É preciso compreendermos o contexto da ceia. A ceia foi instituída a partir da Páscoa, da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é uma festa em que o povo judeu celebra
a memória da saída do povo de Israel do Egito, o momento que Deus os livrou, que Deus mandou 10 pragas, que eles caminharam pelo deserto, atravessaram o Mar Vermelho, né? Que eles caminharam, a passagem. O termo Páscoa, que é Pessa, do hebraico, quer dizer passagem, né? Então é por isso que eles celebravam comendo pães sem fermento, ervas amargas, cordeiro assado, para se lembrar dos seus ancestrais. Perdão, a partir Amém. A partir da festa da Páscoa, Jesus instituiu a ceia do Senhor. A ceia é um memorial. Jesus disse: fazei isso todas as vezes que beberdes e que comerdes em memória de mim. Então, no momento da ceia, nós estamos celebrando a memória de Cristo. Então, os elementos que nós utilizamos na ceia são o pão e o vinho. Na prática, o pão e o suco de uva. Naquele momento, o pão e o suco de uva representam o corpo de Cristo. Naquela celebração, eles representam o corpo de Cristo. Eles não se tornam o corpo de Cristo, eles não contêm o corpo de Cristo, eles representam o corpo de Cristo. A ceia também, ela projeta 2 olhares. Um para o passado e um para o futuro. Nós celebramos a ceia no presente, lembrando do passado, de quem nós éramos e a forma que Jesus nos libertou, e olhando para o futuro, porque Jesus disse: fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. E Jesus disse que seria até que ele viesse. Ele disse: até que eu venha. Então, esse momento de celebração que projeta para o futuro, que mostra qual é o futuro da igreja, o arrebatamento da igreja, o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, esse momento é muito importante. A ceia do Senhor é, para mim, a principal festa da igreja. Então, na celebração da ceia, os hinos que são cantados devem girar em torno disso, da morte, da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo, do arrebatamento da igreja. É importante que esta reunião seja permeada por este ambiente, seja voltada para este ambiente. Então, os grupos que vão cantar, no caso de igrejas que não tem só o louvor congregacional, tem grupos que cantam, pessoas que vão cantar louvores avulsos, todas essas pessoas devem estar voltadas para esse momento de ceia, que é muito importante e muito relevante. Na nossa apostila vai tratar aí de alguns tipos de cerimônia de ceia, alguns textos que a gente pode ler, enfim. O que nós precisamos ter em mente e que não pode ser uma falha que o ministrante da ceia, ou a pessoa que vai trazer uma palavra ali para motivar os crentes que eles estão reunidos para tomar a ceia, que nós precisamos ter cuidado é para que nós não façamos da ceia um culto de tortura psicológica. Geralmente, a gente sabe que na prática, geralmente se lê para a celebração da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, vai lendo ali alguns versículos, a partir do versículo 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí Paulo vai tratar para a igreja de Corinto, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E nós precisamos ter cuidado para não fazermos deste culto, como eu disse, um culto de tortura espiritual. Anderson, o que é esse culto de tortura espiritual que você está dizendo? Eu já vi por diversas vezes na celebração da ceia o ministrante tomar o texto que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e começar a falar de pecado. Você precisa examinar o seu pecado. Quem sabe você cometeu algum pecado, alguma falha, e você está aqui para tomar a ceia do Senhor.
Você não pode tomar a ceia do Senhor desta forma, e começa a fazer uma pressão psicológica no auditório, nas pessoas que estão ali. Eu acredito que, se você não sabe, você vai saber agora. Quando Paulo fala sobre examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele não está falando nada de pecado. Na mentalidade de Paulo, não havia possibilidade das pessoas que ali estavam, naquele momento da celebração da ceia, estarem em pecado. Fato simples. Vamos pensar o seguinte. Geralmente, vamos pensar no nosso contexto, não é? Geralmente o culto da ceia é um culto separado, é um culto individual. Tem igrejas que fazem reunião com os membros e depois no outro dia faz o culto de ceia do Senhor. Imagine o seguinte, é um culto de ceia do Senhor, eu vou para o culto de ceia do Senhor e eu não vou pronto para celebrar a ceia. Eu não faço essa reflexão, peço perdão pelos meus pecados, e é naquela hora que eu estou ali que o ministrante vai ter que fazer uma pressão psicológica, forçar a barra para eu confessar o meu pecado? Claro que não. Quando Paulo diz examine-se o homem a si mesmo, nós precisamos entender o contexto que envolvia a ceia do Senhor no Novo Testamento, na igreja neotestamentária. A igreja primitiva estava se reunindo em casas, e quando eles se reuniam numa casa, a igreja primitiva se reunia em casa, e quando era o dia da ceia, eles celebravam o dia do Senhor, ou seja, as pessoas se encontravam, levavam comidas da sua casa, e então elas passavam aquele dia em confraternização, e no final do dia participavam da ceia do Senhor. O que Paulo corrige? Estava acontecendo na igreja de Corinto que algumas pessoas que tinham melhores condições financeiras levavam uma comida melhor e não queria deixar os pobres que tinham levado uma comida inferior participar da refeição deles. É por isso que era o dia do Senhor, o dia da igreja passar junta. É por isso que Paulo diz, se alguém tem fome, coma em casa. Se alguém tem fome, dizia Paulo, coma em casa. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Porque a igreja de Corinto tinha esses problemas de conflito entre os membros. E aí eles não queriam deixar o outro participar da sua comida, e isso acabava gerando um problema. Outra coisa, eles tomavam vinho durante o dia. E aí quando Paulo vai falar da ceia do Senhor, ele está disciplinando para que toda a igreja entenda que aquele momento da ceia não é um momento de tomar mais um gole de vinho tão somente. É um momento de celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, examine a sua mente. Você tem sobriedade suficiente para você entender que agora não é mais um gole de vinho. Agora é a celebração da ceia do Senhor. Por isso que ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, se não houvesse essa compreensão, não deveria fazer. Então, a ceia do Senhor não pode se tornar um culto de tortura espiritual. Não pode de forma alguma. Então, os hinos que são cantados, a bênção pastoral, tudo deve estar voltado para este contexto. É claro que é a presença do Espírito Santo no ambiente que transforma as circunstâncias, mas nós somos responsáveis por promover um ambiente de adoração. Eu me lembro quando era mais jovem, eu ia dizer quando era jovem, mas quando era mais jovem, eu me lembro que o grupo de jovens que eu cantava lá em Governador Valadares, no bairro Santa Rita, toda ceia a gente cantava um hino que falava sobre a ressurreição de Cristo. A gente cantava, é madrugada ainda escura, havia silêncio no jardim. Maria trazia perfume e mirra para o corpo de Jesus ungir. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida Maria encontrou. Então a gente cantava este hino e sentíamos alegria, porque estávamos celebrando a morte, mas também a ressurreição de Cristo. Então os hinos que envolvem esse ambiente de adoração tem que ser hinos que promovem este momento, promovem este ambiente. Outra
cerimônia que nós celebramos no contexto de igreja é a cerimônia de 15 anos, aniversário de 15 anos, cerimônia de debutante. É uma cerimônia que passa perto da organização de uma cerimônia de casamento. Aquilo que falamos na aula passada sobre a cerimônia de casamento vale também para a cerimônia de debutante. O pastor, o celebrante, deve estar em contato com os responsáveis do cerimonial para saber como vai acontecer. Aqui em festa de 15 anos, cerimônia de debutante, tem entrada do cortejo, a entrada da aniversariante, aí o pastor traz uma palavra, ora, tem entrega de flores, tem diversas coisas. Então é importante que o pastor esteja alinhado com o pessoal do cerimonial. Mas é interessante também que ele traga uma palavra dessas transes, por exemplo, é claro que você vai orar, o Espírito Santo vai te orientar, mas uma dica, traga uma palavra falando desta transição da vida, desta transição da pré-adolescência para a adolescência, da infância para a adolescência, que está acontecendo aos 15 anos. A gente sabe que no contexto judaico, a menina fazia também a sua cerimônia de inserção na vida religiosa e era semelhante a essa cerimônia de 15 anos. Então é bom falar dessa importância, da relevância desse momento, né, para a família, para os pais, para a debutante. É bom fazer isso. É bom tratar, estudar, pesquisar e trazer uma palavra que envolva as pessoas que ali estão. Então, eu ministraria, né, uma palavra sobre essa transição de vida, sobre esse encontro com a responsabilidade e faz uma aplicação prática disso na vida pessoal dos cônjuges, da debutante, né? E também uma aplicação prática para as pessoas que ali estão. É importante fazer esse tipo de coisa. Uma cerimônia também que a gente faz, e que é uma cerimônia que eu sempre gosto de falar que é preciso ter muito cuidado, que a gente precisa trabalhar muito bem neste momento, é a cerimônia de culto fúnebre. Culto fúnebre. O culto fúnebre, ele pode ser um sucesso, como pode ser também uma tragédia. O que traz o sucesso do culto fúnebre é o pensamento do celebrante em aproveitar aquele momento para falar desta transitoriedade da vida, para falar sobre estarmos prontos para a partida, sem levar em consideração aquela pessoa que está ali, se é crente ou não, se é servo de Deus ou não. Enfim, fala desta transitoriedade da vida. Sucesso. Pode ser uma tragédia se o ministrante do culto começar a tentar colocar o defunto que ali está ou no céu ou no inferno. Não é responsabilidade nossa determinar o distanciamento ou determinar o envolvimento de cada pessoa. Se ela está distante, por isso que eu falo distanciamento, se ela está distante de Deus ou não. Como também não é interessante o ministrante começar a falar, esse aqui era um irmão nosso que está com o Senhor, e como que garantindo isso? Afinal de contas, não somos nós que determinamos a salvação ou a perdição de ninguém. Nós podemos falar o seguinte, que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos, que estar com o Senhor é importante, e aproveitar aquele momento para esse culto, para essa palavra evangelística também, não é? Como cada pessoa se sente quando pensa nesse dia final, que a morte é o último inimigo a ser aniquilado, ou seja, trabalhar esta ideia. Na própria apostila, nós temos alguns temas com os textos, eu vou citar só os temas, tá aí da apostila, você vai pesquisar e estudar. Na nossa página de número 19, página de número 19, nós temos aí alguns temas que nós podemos trabalhar num culto fúnebre, numa cerimônia fúnebre. Das trevas para a luz, mostrar esta passagem que todos nós vamos fazer, e é importante fazer esta passagem das trevas para a luz enquanto estamos vivos. Coragem para viver e fé para morrer, precisamos tratar disso, a realidade da morte, não é?
Tudo posso em Cristo, a partir de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ancorados na rocha, quando nós falamos sobre estar plantado na rocha que é Cristo, estar firmado na rocha que é Cristo. A terra prometida, que é a grande esperança da igreja, a grande esperança dos salvos. Falar sobre o que é a vida, essa reflexão existencial da vida. A Bíblia diz que a vida é como a flor da erva, que de manhã nasce, está viçosa, mas à tarde murcha-se e cai. Então o que é a vida? Falar que em Cristo está a vida, nele, no Cristo vivo está a vida, e ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Trata também sobre o consolo em Cristo. Cristo pode consolar. Falarmos sobre a importância de ter uma vida abundante, de fazer amizades, de viver bem. Falarmos sobre o último inimigo a ser aniquilado, que é a morte. Falar que o céu é muito melhor. A gente não precisa ficar falando do inferno para pôr medo nas pessoas. A gente pode tão somente falar do céu. E pronto. O céu é muito melhor. Falar sobre a casa de meu pai, que Jesus falou, onde há muitas moradas. Os mortos bem-aventurados, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Falar sobre a despedida de Paulo e quando a morte é estimada. A morte com o Senhor, ela é estimada. É lógico que é um momento traumático, é um momento difícil, mas é um momento que as pessoas estão vulneráveis para ouvir a palavra de Deus. Nós podemos tratar sobre o consolo divino, a soberania de Deus, a brevidade da vida, a recompensa no céu, a confiança, a ressurreição, enfim, podemos tratar de diversos assuntos dentro deste assunto do culto fúnebre. Uma outra cerimônia que nós vira e mexe, né, fazemos é a dedicação do templo, que é a consagração do templo. É um momento muito importante. É um momento fundamental para a igreja, né? E nós podemos ler lá, 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão edificou o templo, entender qual foi o objetivo de Salomão ao edificar o templo e o que o Senhor falou com ele, né? O Senhor havia recebido a oração. Então é importante fazer esta cerimônia, aí coloca lá uma faixa para 2 obreiros, né, desatarem a faixa de entrada e inauguração. Enfim, isso é importante, é bonito, é bonito. Eu gosto desse tipo de coisa porque é bonito e eu penso que a igreja não pode se furtar a isso. Né? Nós temos aqui na apostila também falando sobre a apresentação de líderes da igreja local, essa separação de líderes para presbíteros, evangelistas, diáconos, faz essa separação. Algumas igrejas separam também alguns líderes como cooperadores. E este envolvimento é muito bom, então é preciso conscientizar a igreja da necessidade de obreiros para a sua seara, é preciso chamar esses obreiros à frente para que a igreja estenda a mão sobre eles, ore por eles, afinal de contas, eles estão sendo obreiros que irão trabalhar secularmente e irão prestar um serviço para a casa de Deus, para a obra do Senhor. Então eles precisam realmente estar bem amparados, cobertos de oração, debaixo da credibilidade de todas as pessoas que estão ali, enfim. Cerimônia para líderes de escola dominical, não é? É uma cerimônia onde nós vamos tratar das questões do ensino, é uma cerimônia que nós vamos envolver os professores e oficiais da escola dominical, que são os secretários da escola dominical, enfim, estão envolvidos ali. Nós podemos fazer seminários para tratar dessa dinâmica do ensino, enfim, diversas coisas. Cerimônias para diáconos, para consagração de diáconos, né? Nós podemos falar sobre a razão pela qual os apóstolos escolheram diáconos. Por que o diaconato surge? Mostrar que o diácono não é uma consagração eclesiástica, mas é uma separação, que todos nós somos diáconos, todos nós prestamos um serviço para o reino de Deus. Isso é importante.
Aí aqui vai falar sobre ordenação de ministros, enfim, bodas de prata, bodas de ouro, são comemorações muito interessantes que envolvem famílias inteiras e que a gente deve aproveitar para falar sobre esses cônjuges que venceram os percalços da vida, venceram as dificuldades, mas estão ali, às vezes até vivendo uma situação difícil, mas eles estão ali num caminho de vitória. E isto é um exemplo para todos nós. É um momento de celebração, de comemoração da igreja, onde nós adoramos ao Senhor pela oportunidade de conhecer pessoas que prolongam a vida a dois desta forma. Meus queridos, estas celebrações são muito importantes, relevantes e não podem ser menosprezadas, principalmente por nós da liderança. E é tão bom quando a gente estuda, pesquisa e faz a celebração de uma cerimônia de forma envolvente, a partir da orientação de Deus, da leitura da palavra, da leitura bíblica, mas de forma envolvente, para a gente poder entender, se sentir bem, conhecer, saber o que está acontecendo, conhecer o que está acontecendo. Isto é muito bom. Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor te conduza, que o Espírito do Senhor esteja sobre você e que o Senhor te dê muita sabedoria em todos os instantes para representar o seu reino na face da terra. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Wanderson Silva e até a nossa próxima aula aqui no Instituto Teológico Missionário Ômega, em nome de Jesus.